Olá pessoal, vamos estudar o simbolismo e o título do capítulo é interessante, é bem sugestivo. Novo mergulho na subjetividade. Por que novo mergulho? Se fala novo mergulho é porque houve outros, né? Outro pelo menos. Partindo do romantismo, nós vamos lembrar que é predominantemente subjetiva a literatura romântica, a literatura do romantismo. E em reação ao romantismo, reação de oposição ao romantismo, surgem o realismo e naturalismo na prosa e o parnasianismo na poesia, onde a objetividade, o racionalismo, a visão social, ao invés de uma visão egocêntrica, são predominantes. O simbolismo ele vem como reação a isso. Ele vem como uma reação de oposição a esse movimento do racionalismo. No século XXI, ninguém questiona a importância do papel da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas. Mas no século XIX, quando muitos escritores realistas, naturalistas, influenciados pelo positivismo, defenderam em suas obras a supremacia da ciência e da objetividade, nasceu na França por volta de 1880 um movimento de reação a essa postura cientificista. Esse movimento, denominado simbolismo, abrangiu principalmente a música, a pintura e a literatura. Na literatura, verificou-se o predomínio da poesia, na qual os simbolistas buscaram expressar suas individualidades e inquietações por meio de versos musicais, livres, sinestésicos, empregando aliterações e assonâncias, e explorando a própria música como tema dos poemas. Para os simbolistas, por trás do mundo material, havia um mundo espiritual oculto, que precisava ser explorado, e por isso deram ênfase à espiritualidade em contraponto ao racionalismo que imperava no final do século XIX. Então, é isso, uma reação a esse movimento racionalista. O simbolismo europeu, é importante que vocês leiam sobre essa escola. A influência de Baudelaire está na página 114. É importante que entendam aqui essa coletânea As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, é considerado o marco inicial do movimento simbolista europeu. E aí, entender por que a visão era de um poeta, na verdade, não um criador, mas um decifrador. De acordo com essa concepção, a realidade representaria um grande poema que deveria ser traduzido pelo poeta. Então ele vai ser um decifrador. As características, né, interessantes aqui, 3 ideias presentes, né? Direto ou indiretamente no poema transformaram-se em importantes bases para os poetas simbolistas. As correspondências, as coisas materiais remetem às espirituais, as sinestesias, a fusão entre as sensações diferentes permite ao homem mergulhar num rico campo de múltiplas associações, o antipositivismo, antinaturalismo e anticientificismo, a busca de uma consciência primitiva anterior à razão, tão valorizada pelos realistas. As ideias baudelaireanas tiveram uma série de desdobramentos entre os artistas simbolistas, dos quais podemos destacar os seguintes. Bom, entendemos já que há uma reação ao positivismo, ao naturalismo e ao cientificismo, né? As sinestesias, o que são sinestesias? Ora, associação ou fusão entre sensações diferentes. Um exemplo bem simples aqui, uma voz doce. Voz, audição, doce, paladar. Nós temos aí uma sinestesia. Existem, é uma característica do texto simbolista. O eu como objeto, então, opondo-se ao culto realista da análise distanciada e fria do objeto externo, o realismo ali olhava a sociedade e não o indivíduo. Os simbolistas pregam um retorno ao egocentrismo, mas diferentemente dos sentimentalistas românticos, almejam camadas mais profundas do inconsciente humano, aquilo do campo da transcendência, sair daquele campo da física e para a metafísica, para o misticismo, para a espiritualidade. Sugerir e não descrever. Número 2, partindo do pressuposto de que a realidade interior é impalpável, imprecisa, vaga e complexa, e de que a vida é misteriosa e inexplicável,
Os simbolistas defendem o uso da sugestão em sua obra literária. Dessa forma, as palavras que compõem os poemas vão sugerir, mas não definir os objetos, evocar, mas não descrevê-los. Uma reconciliação com o universo místico e espiritual. Lembram? O realismo, o naturalismo era anti-metafísica. Joga fora a metafísica, lá do positivismo, joga fora esse negócio. Agora não, agora há uma reconciliação. A ideia de morte como possibilidade de transcendência e de integração ao infinito também é forte entre os poetas dessa escola literária. Vamos ver um poema já que fala sobre isso aí, que pode ser um exemplo, né? A musicalidade acima de tudo. Então a musicalidade aqui, pelas aliterações e assonâncias. Aliterações, gente, são associações de sons consonantais. E assonâncias, associações de sons vocálicos. Rimas, sabemos, né? Aqueles términos dos versos com o mesmo som, ou som muito próximos. Exemplo, pedreiro, padeiro, por exemplo, rimas pobres aqui no caso. Além, é claro, da referência a instrumentos musicais pela associação que se aproxima da música. O simbolismo em Portugal, dentro do contexto europeu, o simbolismo em Portugal não foi o que influenciou mais o Brasil, foi um simbolismo francês, de Baudelaire, que influenciou mais o nosso principal escritor, Cruz e Souza, né? Mas você tem aqui Camilo Peçanha, né, sua obra coletânea Clepsydra, e há outros escritores também. Vamos passar para o simbolismo nacional. Então está aqui na página 120, ok? Simbolismo do Brasil, 2 artistas, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Vamos encontrar aqui na obra de Alfonso de Guimarães, né, o poema a seguir, mais popular, do poeta simbolista Alfonso de Guimarães, foi publicado pela primeira vez coletânea póstuma, Pastoral aos crentes do amor e da morte. Olha só, a busca da transcendência de Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Dá para compreender o que está sendo dito aqui? O desvario, né? Lá no primeiro verso, quando Ismália enlouqueceu, viu a lua no mar, viu a lua no céu, outra lua no mar. Olha só o que aconteceu, né? Depois vocês podem me dizer qual é a impressão que vocês têm desses versos. As questões aqui, né? Bem interessante, rimas, né? Tudo mais. Muito interessante aqui, aquilo que nós estamos falando aqui sobre a transcendência, sobre a questão da espiritualidade, mesmo da morte. Passemos agora para o nosso escritor Cruz e Souza, entender que o movimento foi estrangulado, né? Por que estrangulado? O simbolismo brasileiro foi desprestigiado por parte da crítica literária, ignorado pelo grande público. Há vários fatores, tá? O livro aqui está falando assim, ó, pelo fato de ter sido importado da França e não abordar diretamente o contexto histórico brasileiro, da mesma maneira que ocorreu com a literatura realista naturalista. O movimento foi considerado por alguns especialistas como alienado, desvinculado da realidade do Brasil. O simbolismo brasileiro sofreu uma dupla oposição de grupos realistas naturalistas que acreditavam numa literatura conectada diretamente aos problemas do real, do mundo concreto e dos prestigiados, aliás, parnasianos, que defendiam a impessoalidade e o descritivismo em suas produções. Somente nas décadas iniciais do século XX é que o movimento teve sua importância reconhecida, principalmente entre os modernistas. Cruz e Souza, uma obra revolucionária, então, filho de escravos, vivendo em condições precárias e num ambiente preconceituoso, deixar como herança uma obra cuja originalidade é comparada a de simbolistas como o francês Baudelaire, Ribot ou Verlaine. Essa é a história de Cruz e Souza.
A formação desse autor teve forte influência das tendências cientificistas que marcaram a segunda metade do século XIX e do movimento literário parnasiano. Em 1893, com a publicação de Missal, poemas em prosa, e Broquéis, poemas em versos, ele rompeu com uma série de convenções poéticas vigentes no Brasil desde o arcadismo. A questão da forma, por exemplo, né, no arcadismo e principalmente no parnasianismo. Fugindo da lógica realista e parnasiana, o poeta desafiou seu leitor a entrar num universo misterioso, cheio de sons, símbolos, sensações, ambiguidades, sinestesias. Estava inaugurado o simbolismo brasileiro, então, com esse grande escritor. Depois leiam Dor Existencial, na página 122, aqui uma síntese da vida de Cruz e Souza. O material, gente, vocês têm disponíveis, todas essas retóricas que estudamos aqui, vocês têm disponível em domínio público. Colocou no Google ali o título Missal e Broquéis, colocou lá, vai aparecer Broquéis. Você vai pesquisar Clepsidra, por exemplo, que vimos de Camilo Peçanha, você vai encontrar no domínio público, porque são obras que já são escritas há mais de 100 anos. Para encerrar, vamos ler aqui a Acrobata da Dor, de Cruz e Souza. E vamos ver como é que ele estabelece essa subjetividade, essa viagem para o interior da alma humana. E como é que ele faz aquilo do que é material apontando para o imaterial, né? Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia, de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta Gravoche, salta Clau, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa! Nessas macabras piruetas d'áço, e embora caias no chão fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Olhando aqui, vemos primeiro uma relação de figuras contraditórias, gargalhada, riso de tormenta, nervoso ri, riso absurdo, inflado, cheio de uma ironia, de uma dor violenta. Então, a questão do riso e dor, a questão de gargalhada, um riso de tormenta, gargalhada atroz, de atrocidade, sanguinolenta, sangue, guizos agitados, convulsionado, salta Gravoche, salta Clau, varado, o estertor dessa agonia lenta. Então, elementos que estão ligados aqui, como da alegria, da gargalhada, daquilo que seria bom, agradável, com aquilo que é absolutamente ou extremamente desagradável, com uma atrocidade atroz, dor violenta, ironia, tormenta. Aqui ele está falando como é que se comporta cada um de nós, como cada um de nós pode ser ou estar num determinado momento. Que como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri. Muitas vezes as pessoas estão ali externamente apresentando uma figura e internamente outra pessoa rindo, mas na verdade a realidade é outra. O coração lá dentro está tristíssimo. Pedem-se bis, mantenha isso, retesa os músculos, não para. Um bis não se despreza, você tem que manter isso aí. Agita os guizos e convulsionado, salta Gravoche, salta Klaus, varado. Então, essa associação de figuras nos mostra como essa viagem é feita para o interior. Essa transcendência, aquilo que não é o retrato, a realidade, o realismo, mas aquilo que as pessoas têm internamente, a sua subjetividade, nessa linguagem tão magnificamente exposta por esse artista Cruz e Souza. Se alguém quiser comentar, pode mandar o comentário, falar qualquer coisa, tá bom? É bem interessante. É isso aí, pessoal. Esse é o simbolismo brasileiro. Apresentamos aqui brasileiros Alfonso de Guimarães e Cruz e Souza, muito bons para serem estudados.